Deixa eu voltar a falar com o Marcel Mercúrio, ao vivo das ruas, porque a polícia encontrou um suspeito de atropelar e deixar um trabalhador agonizando até a morte por 2 horas. A vítima teve as pernas amputadas, caiu dentro do veículo e o motorista seguiu viagem, como se nada tivesse acontecido. Que história, hein, Marcel? É uma história que chamou a atenção da Polícia Civil, Cristiano. A gente está aqui na frente da Delegacia de Delitos de Trânsito. O doutor Edgar Santana, que comandou toda a investigação, relatou o detalhe que chamou a atenção da Polícia Civil. O Robson, Cristiano, dos Santos, ele de 39 anos, foi atropelado pelo motorista do veículo Jetta no último final de semana, na madrugada. E o que chamou a atenção foi uma câmera de segurança. O motorista, Cristiano, foi a causador do atropelamento e depois, após atropelar, passou 2 horas e ele voltou no local com o carro de um outro colega, de um outro amigo, para ver se achava o celular. E sabe o que ele disse, Cristiano, para o delegado? Ele falou o seguinte: eu estava procurando o celular, voltei para achar o celular para eu poder chamar socorro. Isso não caiu, não colou por parte do doutor Edgar Santana, que ele falou o seguinte: o condutor desse veículo ele vai responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Cristiano, a situação desse motorista vai pesar muito, mas a família ficou muito triste depois de verificar as câmeras de segurança junto com a Polícia Civil e ver que após o atropelamento desse homem de 39 anos, que deixa 5 filhos, ficou por quase 2 horas agonizando, Cristiano, ele retorna, vai procurar o celular. Isso deixou todo mundo muito revoltado aqui na Dedetran. Então, o doutor Edgar Santana deu detalhes de como está a investigação da nossa equipe. Acompanhe. Durante seu interrogatório, ele afirmou que estava na casa da sua namorada e por volta de 1 hora da manhã, no momento que estava retornando para sua residência, teria visto um vulto e logo na sequência o para-brisa do seu veículo teria estilhaçado. Visualizou também 2 pernas humanas no console central do veículo. Afirmou que parou o veículo alguns metros na frente, desceu do veículo, procurou seu aparelho celular. No entanto, não encontrou para efetuar uma ligação no sentido de pedir socorro. Neste momento, segundo ele, em uma atitude desesperada, andou algumas quadras, encontrou populares na rua e solicitou o serviço de transporte de passageiros. Foi para sua residência e algumas horas depois resolveu retornar até o local do fato para verificar o que de fato ocorreu. Voltou ao local de fato e, na sequência, novamente deixou o local e, segundo ele, teria se dirigido até a casa da sua genitora. Quais são as acusações contra ele, delegado? O inquérito policial foi instaurado pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com causa de aumento pela omissão de socorro e também por ter se afastado do local do acidente. Ele falou que logo que retornou para a casa da sua genitora, entrou em contato com a sua advogada e resolveu se apresentar na data de hoje. O veículo e ele, delegado, já constam aí com antecedentes? O veículo, segundo ele adquiriu há pouco tempo, aproximadamente um mês, no entanto não teria efetuado ainda a transferência. Quanto à passagem policial, ele tem um indicativo criminal pela prática do crime de receptação. Pelo fato do veículo não ter sido transferido, o proprietário que está com o carro em seu nome poderá se complicar também, doutor? Vamos realizar a oitiva do proprietário do veículo, mas pelo indicativo não há qualquer envolvimento do real proprietário do veículo, já que nessa hipótese concreta não visualizo, pelo menos por enquanto, a incidência do artigo 310 do Código de Trânsito. 2 pontos, né? Primeiro, que a ganância e a falta de sensibilidade do rapaz que causou esse acidente. Uma vítima agonizando e ele preocupado com o quê? Com o celular, com o aparelho de telefone, ficou procurando o celular. Até voltou para o local depois para ver se achava o celular dele. E a vítima lá agonizando, nem aí. Outro ponto, se entregou porque viu que o cerco estava fechando. Hoje tem câmera de segurança para todo lado. Tá aí, talvez ele nem imaginasse que a polícia fosse ter acesso a essas imagens, que ele estivesse sendo filmado nesse momento, que a polícia ia ter noção de tempo, quanto tempo o carro ficou ali, quanto tempo ele levou para voltar. Tudo isso foi sendo montado, foi sendo utilizado na investigação, quando ele aparece atrás do poste lá depois, né, para vir buscar o veículo. Enfim, primeiro, ganância e segundo, se apresentou porque ele mostrou que não tem o mínimo de sensibilidade, o mínimo de sentimento, de amor ao próximo. Porque sequer acionou socorro para a vítima que ficou lá machucada quando o acidente aconteceu. Ele nem pensou nisso, pelo menos não demonstra que tenha pensado nisso. E depois vem dizer que se entregou porque viu que o cerco estava fechando e a situação dele poderia ficar talvez ainda mais complicada.